Imagina operar day trade e pegar com frequência movimentos como esse, que te pagam 4, 6, 8 vezes o seu risco em dólar e com uma estratégia simples e objetiva. É exatamente isso que traders fazem e te cobram o olho da cara para ensinar e que eu vou te entregar aqui de graça agora. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Urbano, eu sou trader há mais de 15 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar que a maioria dos traders que operam no mercado internacional fazem e dá muito certo, que a maioria dos traders faz, dá muito certo, mas ninguém te ensina, e como que você pode acertar mais operações, aumentar a taxa de acerto das suas operações, ao mesmo tempo em que você aumenta o payoff dessas operações, ou seja, ao mesmo tempo que você arrisca pouco e ganha muito. Então vamos lá. Todas as análises que a gente vê aqui agora, elas estão sendo feitas na plataforma Xstation 5. Você pode acessar essa plataforma agora de graça, clicando no link que está na descrição do vídeo. É uma plataforma onde você pode analisar centenas, milhares de ativos do mercado americano, do mercado asiático, do mercado europeu. É uma plataforma muito completa e que você pode acessar agora de graça, clicando no link da descrição, tá? Então vamos lá. O que os grandes traders fazem no mercado internacional? Pelo menos a maioria deles, os grandes traders que eu conheço e que eu sei que são de fato traders consistentes, que operam bem, que ganham dinheiro no mercado, e é também parte do meu operacional. É o tal do alinhar o macro com o micro. Então, quando alguém vai fazer uma análise, eu estou aqui na tela, por exemplo, com o índice Nikkei, ele vai fazer uma análise, ele começa lá pelo gráfico longo, né? Mesmo para fazer um day trade, ele começa no gráfico longo. Esse, por exemplo, é o gráfico de 60 minutos. A gente consegue ver aqui que o ativo está numa tendência de alta, né? Se a gente pegar aqui, as médias estão ascendentes, os topos e fundos estão ascendentes, então estamos dentro de uma tendência de alta. Muito bem. O que eles fazem depois? Eles vão até o time frame mais curto, eu gosto de usar o de 15 minutos, e verificam também que está numa tendência de alta. Muito bem, então o gráfico de 1 hora está em tendência de alta, o gráfico de 15 minutos está em tendência de alta. Aí o que eles fazem? Eles vão lá nos 5 minutos e procuram por uma entrada. Então o que é esse tal de alinhamento do macro com o micro? É quando está tudo indo para a mesma direção. Pelo menos isso é o que eles te ensinam, né? Está tudo indo para a mesma direção. Vamos pegar então um exemplo aqui do Nikkei, que é o índice japonês. Vamos para o gráfico de 60 minutos e vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver o contexto, tá? Então a gente tem aqui, tá no contexto lateral aqui, né? A gente vê que a gente tem topos e fundos mais ou menos no mesmo nível aqui, né? Então a gente está no mercado lateral, a gente não está em tendência aqui, a não ser agora que a gente começa a tentar engatar uma tendência aqui, certo? Um pivô de alta que está sendo acionado, muito bem. Aqui, ó, a gente pode ver, é dia 6/6, às 6 horas da manhã. Então aqui, a partir daqui, a gente já consegue assumir que o mercado está numa tendência de alta saudável nos 60 minutos. Legal. Aí a gente vem para o gráfico de 15 minutos. Vamos voltar aqui para o mesmo horário. E a gente também vê o ativo andando numa tendência de alta muito mais clara aqui agora, né? O que a maioria faz? Vai para os 5 minutos para buscar uma entrada. A partir do momento que eu tenho alinhado o gráfico de 60 minutos com o gráfico de 15 minutos, eu posso ir nos 5 minutos para buscar um gatilho de entrada. E é isso que a gente faz aqui. Vamos procurar um gatilho de entrada bom aqui? Qual o gatilho de entrada que eu gosto nesse contexto? Candles de força próximos à média. Então, a gente teve esse candle que veio testar a média e imediatamente foi rejeitado aqui com uma barra verde. A entrada já pode acontecer exatamente aqui. Nessa barra, a entrada acontece na superação dessa máxima. O stop pode ficar aqui na mínima mesmo, ou de repente no fundo anterior, se você quiser deixar um pouco mais de espaço. Mas, originalmente, entrada aqui, o stop aqui, tá? E aí, você conduz a operação até os alvos que você projetou. Nesse caso, né, tivemos um belo de um payout aqui, né? Então arriscamos aqui 50 pips, vamos arredondar para 50, e o ativo chegou a pagar 330 pips, né? Quase 5 vezes o risco dessa operação. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então essa é uma das formas mais
eficientes de você alinhar o macro com o micro. Você tem todos os time frames andando a seu favor. Você deve sempre buscar ativos que estejam fazendo isso, porque são de fato as melhores entradas, tá? Mas, e aqui a gente entra no segundo ponto, e quando a gente não consegue encontrar isso? Porque movimentações como essa não é tão comum, a gente não vê toda hora, todos os dias. E para um day trader, ele precisa ter oportunidades ali a serem identificadas, não diariamente, mas quase que diariamente. Né? Um day trader não é obrigado a operar todos os dias, mas é bom que ele consiga identificar oportunidades com certa frequência, para ele poder ter um ritmo de operações ali consistente ao longo do tempo. Então, como? Se o mercado não fica o tempo todo assim, como que você vai buscar operações? E aí que muita gente, né, não te ensina, mas a gente pode também alinhar o macro com o micro de uma forma um pouco diferente. E eu vou te mostrar agora como. Vamos pegar como exemplo um trade no euro-dólar. Tá? Temos aqui o gráfico do euro-dólar. Eu vou avançar um pouco para trás aqui. Vamos então fazer o mesmo tipo de análise que a gente faz, né? Vamos levar lá para o macro primeiro, né? Vamos pegar o gráfico de 60 minutos aqui, por exemplo, nessa movimentação aqui. Então, o que a gente tem aqui nessa janela aqui de preço? Uma tendência de baixa, correto? Uma tendência de baixa. Dá até para desenhar um canalzinho de baixa aqui, né? Vamos desenhar um canal. A gente pode desenhar um canal de baixa aqui. Certo? Canalzinho de baixa. E o que a gente tem do ponto de vista técnico aqui, lendo o gráfico? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5 pernas de queda, né? Ou seja, um forte movimento, um longo movimento de queda no gráfico de 60 minutos, que finalizou com uma barra elefante de exaustão. A gente tem dois tipos de barra elefante. Três, na verdade, né? A de ignição, a de continuação e a de exaustão. A barra de exaustão sugere o final desse movimento. Então, além da gente ter já 5 pernas de queda, essa última perna foi uma barra elefante de exaustão. Isso aqui é um sinal muito claro de fim de movimento. Aí eu te pergunto, podemos buscar por uma compra aqui? Ah, mas aí não vai estar, o macro com o micro não vai estar alinhado. Será mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez que o gráfico está aqui, ó, vamos colocar na ponta aqui, ó, sem a gente enxergar o resto. Você está vendo o gráfico, ele está fazendo isso agora. Ó. Acabou de fechar essa barra de exaustão aqui. Aí eu te pergunto, qual que é o movimento mais provável de preço para acontecer agora? É mais provável que ele continue caindo? Ou é mais provável que ele faça pelo menos um movimento de retorno à média? Pelo menos um descanso. Ora, baseado na movimentação de preço que a gente vê a todo momento acontecer, que é de impulso, correção, certo? O mais natural é que depois de um impulso a gente tenha uma correção. Logo, se eu encontrar um pivôzinho de alta aqui no gráfico pequeno, lá nos 5 minutos, eu não estou alinhado o micro, que é um pivô de alta, com o macro, que é o pullback dos 60 minutos? Isso não é um alinhamento do macro com o micro? Na minha visão, sim. Eu não estou na mesma tendência nos dois time frames, mas eu estou no ciclo de mercado, eu estou alinhado. Um pullback nos 60 minutos pode me gerar várias operações de compra, nesse caso, nos 5 minutos. Isso é muito mais poderoso em mercados ou laterais, que a gente tem uma clara definição de resistência e suporte, ou em mercados de exaustão, como foi esse caso aqui. Né? E se a gente trouxer o gráfico um pouco mais para trás, a gente vê que aqui era uma zona de suporte que foi testada, inclusive,
como resistência. Aqui, nesses pontos, foi rompida e depois testada como suporte, ou seja, a gente teve a troca de polaridade aqui nessa região. Então, é uma região que se torna ainda mais relevante. Aí eu vou buscar a operação no gráfico menor. Veja o 15 minutos, né? Vamos voltar lá. Ó. Então, a gente teve um movimento de queda lá, que começou e terminou com essa barra de exaustão. Quando eu vejo isso aqui acontecendo, ó, eu já fico interessado em comprar, que eu chamo de tática do anzol. E eu, inclusive, ensino essa tática completa, de graça, no link que está na descrição aqui também. Então, se você entrar no link da tática do anzol, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para você aprender essa tática completa, tá? Mas, na tática do anzol, a gente compra aqui com stop aqui. E aí a gente carrega a operação, tá? Olha que baita de um movimento que você pode capturar quando você entende esse alinhamento de macro com o micro, não do ponto de vista de tendência, tá tudo indo para o mesmo lado, mas do ponto de vista de ciclo de mercado, né? Veja que aqui no 15 minutos, quando fechou essa barra, eu também estava bem distante da média, das duas médias. Na verdade, das três médias, né? E, aliás, para quem gosta do Oliver Velez, ele chama esse conceito de preço distante da 20 e a 20 distante da 200 de double dip. Tá? É mais um indício de que o preço vai voltar de forma violenta para cima. Tá bom? Então aqui, mesmo não estando alinhado em tendência do macro com o micro, eu estou alinhado do ciclo de mercado. E eu posso sim buscar uma compra. Ou aqui no 15 minutos mesmo, ou até no 5. Nos 5 minutos, a gente também teve o acionamento dessas operações e a gente teve ainda mais oportunidades. Tá? Você pode ter comprado aqui, né? E aí, ou se você colocou o stop aqui, você acabou sendo estopado. Se você optou por um stop aqui, você sobreviveu, que é o stop lá do 15 minutos que eu te mostrei. Né? Aqui também era mais uma oportunidade de comprar, que seria o anzol da 20, né? Da média de 20. E aqui mais uma oportunidade que foi o reteste dessa zona de suporte aqui. Então você teve diversas oportunidades de compra aqui, com um stop muito curto, né? Olha o tamanho do stop, para um alvo que é muito longo. Certo? Olha que baita movimento que você pegou, alinhando não o macro com o micro na tendência, mas o macro com o micro no ciclo de mercado. Vamos ver rapidamente um outro exemplo aqui no ouro, que também aconteceu recentemente, tá? No ouro, nós também temos aqui uma região de suporte, tá? Fica claramente definida aqui, uma região de suporte. O preço, vamos voltar até para a gente conseguir ver a distância das médias, né? O preço veio depois de 1, 2, 3, 4, 5 pernas, também com um movimento estendido, né? Aqui uma dica. Quando você percebe a mudança de ângulo do movimento, também indica um movimento de exaustão. Veja que o preço estava caindo nesse ângulo aqui. A partir desse momento, muda. Ele cai de forma mais acentuada. Isso também indica exaustão de movimento. Quando isso acontece em cima de uma região de suporte, é a hora da gente buscar por uma entrada. Aqui a gente está nos 5 minutos, mas a gente pode olhar no gráfico de 60 primeiro, né? Olha que coisa maravilhosa. Vê se isso aqui não é uma região de suporte para a gente buscar por compras. Está alinhado o macro com o micro? Não. Aqui a tendência é lateral. Mas nós estamos em cima de uma região de suporte longe das médias. Qual que é o movimento mais provável do ponto de vista óbvio da análise técnica? É mais provável que ele faça isso ou que ele faça pelo menos um movimento corretivo? Vamos ver o 15 minutos? Ó, 15 minutos também. Movimento esticado, espera um pivô de alta ou a tática do anzol, que aqui também funcionou muito bem. Né? O sinal não foi tão claro quanto foi
lá no euro-dólar, mas nós tivemos aqui, ó, compra com stop ou aqui, né, o mais seguro, ou aqui um pouco mais agressivo. E o trade se desenrolou. Muito bem. Tá? Então é assim que você constrói grandes trades, que você faz grandes operações, né, arriscando pouco e ganhando muito, mesmo sem pegar movimentos espetaculares, como foi aquele que a gente viu no Nikkei, por exemplo. Não é sempre que você vai pegar isso aqui, que você vai entrar aqui com o stop aqui e o trade vai andar esse tanto todo aqui. Isso é raro de acontecer. Você vai fazer isso 2, 3, 4 vezes em um mês, se você operar direitinho. Tá? Se não, é aquele feijão com arroz que a gente vê com frequência, né, com mais frequência acontecendo. Aqui, esse ainda foi um trade monstruoso, né, porque ele corrigiu, ele fez aquela correção em V. Ele corrigiu em V. Se corrigir em V, show. Mas se tivesse corrigido só 1/3 da perna, a gente também ia ter conseguido pegar um baita de um movimento, né? Mesmo se ele tivesse corrigido só até aqui, porque a nossa entrada foi aqui e aqui, com um stop pequenininho e um alvo longo, mesmo com uma correção pequena de toda essa queda aqui. Certo? Muito bem. Então, galera, para esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Qual que é a lição que a gente tira desse vídeo, então? Para você alinhar macro com o micro, você não precisa necessariamente estar com todos os gráficos na mesma tendência. Se tiver, ótimo, é melhor, é o melhor cenário, sem sombra de dúvidas. Mas é possível você pegar operações que estejam conflitantes na tendência, mas alinhadas com o ciclo de mercado. Um pullback nos 60 minutos pode ser uma fonte de oportunidades de tendência a favor da tendência no gráfico de 5 minutos. Tá? Então fique com isso, grave isso, porque isso vai gerar muito mais oportunidades e boas oportunidades. Trades de qualidade para você fazer nas suas operações, principalmente no mercado internacional. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de dar o like, de fazer a sua inscrição no canal, para você ser avisado de novos vídeos como esse. Lembrando que esse vídeo foi realizado utilizando a plataforma XStation 5, que você pode ter acesso gratuito clicando no link que está na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.